Salmos 36, 1 a 12. A prevaricação do ímpio diz no íntimo do seu coração: não há temor de Deus perante os seus olhos, porque em seus olhos se lisonjeia, até que a sua iniquidade se mostre detestável. As palavras da sua boca são malícia e engano. Deixou de entender e de fazer o bem. Maquina o mal na sua cama, põe-se em caminho que não é bom, não aborrece o mal. A tua misericórdia, Senhor, está nos céus, e a tua fidelidade chega até às mais excelsas nuvens. A tua justiça é como as grandes montanhas. Os teus juízos são um grande abismo. Senhor, tu conservas os homens e os animais. Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade, e por isso os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. Eles se fartarão da gordura da tua casa, e os farás beber da corrente das tuas delícias. Porque em ti está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz. Estende a tua benignidade sobre os que te conhecem e a tua justiça sobre os retos de coração. Não venha sobre mim o pé dos soberbos e não me mova a mão dos ímpios. Ali caem os obreiros da iniquidade, cairão e não se poderão levantar. Davi, ele começa neste salmo por caracterizar o ímpio. E ele faz isso nestes versos. Davi diz que o que caracteriza o ímpio é o pecado que domina o seu coração, que controla os seus pensamentos. No íntimo do seu coração há prevaricação. No íntimo do coração do ímpio, os olhos do ímpio estão completamente cegos para, por um lado, quem Deus é, não há temor de Deus perante os seus olhos, mas, por outro lado, os olhos do ímpio estão completamente cegos para quem ele mesmo é, porque em seus olhos se lisonjeia até que a sua iniquidade se mostre detestável. Os olhos do ímpio estão completamente cegos para quem Deus é, não há temor de Deus, perante os seus olhos. Os seus olhos estão cegos em relação àquilo que ele é, porque se lisonjeia a si mesmo, e aquilo que ele diz e faz também o caracteriza. As palavras da sua boca são malícia e engano. Deixou de entender e de fazer o bem. Maquina o mal na sua cama. Põe-se em caminho que não é bom, não aborrece o mal. Então, o ímpio é caracterizado pela falta de temor, não tem o menor temor de Deus. Em sua cega presunção, não percebe quão grande é a sua perversidade e o que diz é distorcido pela falta de visão que ele tem da realidade. Deixou de entender e por isso deixou de fazer o bem. Fazer o que é bom. Não aborrece o mal. Pelo contrário, planeia maldades. Maquina o mal na sua cama. Mas Davi, que escreve este salmo, ele vai contrastar a iniquidade do ímpio, aquilo que caracteriza o ímpio, com as palavras que ele vai dizer, que lemos aqui. Davi, como justo, ele vê como Deus é. Um Deus cheio de misericórdia, de fidelidade, mas perfeitamente justo. Tua justiça é como as grandes montanhas, os teus juízos são um grande abismo. Davi sabe que Deus poderia julgar imediatamente o ímpio por causa de tudo o que ele disse aqui nos versos anteriores. Mas em vez de pedir a Deus que ele julgue imediatamente, Davi diz que Deus é bom, é fiel, é justo. Davi diz que Deus cuida da sua criação de tal forma que todos podem se abrigar à sombra das suas asas. Em Deus há vida, há delícias, há fartura. É isso que ele diz aqui. Mas podemos perguntar por que é que Davi ele entende tão bem este contraste? E a resposta está aqui. Porque em ti está o manancial da vida. Na tua luz veremos a luz. O justo é aquele que foi justificado. Aquele que nasceu de novo. Tem uma nova vida. E por isso ele vê. Não é como o ímpio que não tem temor diante dos seus olhos, que aos seus olhos se lisonjeia, está cego. O justo vê a luz. E sabemos quem é a luz. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 4, nós lemos que nele, em Jesus,
estava a vida, e a vida era a luz dos homens. O justo sabe que em Deus está o manancial da vida, e na tua luz veremos a luz. O justo vê, porque os seus olhos foram abertos. Nós hoje vemos, porque Jesus abriu os nossos olhos. Os nossos olhos foram abertos para Jesus, para o Evangelho. E Davi, porque via, ele podia orar como ele ora aqui. Por um lado, ele ora para que Deus estenda a sua benignidade sobre os que o veem e o conhecem, que Deus estenda a sua justiça sobre os retos de coração. Mas, por outro lado, Davi pede que não venha sobre ele o pé dos soberbos, não o mova a mão dos ímpios, pois os obreiros da iniquidade cairão, não se poderão levantar. Aquele que vê, aquele que é justo, ele deseja que Deus finalmente estabeleça o seu reino de justiça, de amor, que será plenamente e totalmente estabelecido quando Jesus voltar, o reino em que Cristo Jesus é o Senhor.